Olá, sejam muito bem-vindos ao QuiteriaCast. Meu nome é Samuel, eu estudo Relações Internacionais e faço parte do Maria Quitéria. E hoje a gente tem a honra de ter com a gente aqui o professor Vitor Soares, o criador e apresentador do podcast História em Meia Hora. Muito bem-vindo, professor. Se você puder dar uma breve introdução um pouco sobre você e seu trabalho, por favor. E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História. Como você falou muito bem, né, cara? Eu faço História em Meia Hora. Eu sou professor de História desde 2012 e sou professor, né, cara? Dei aula em Angra, no Rio de Janeiro, na minha cidade, por muitos anos. E aí, desde 2020, eu comecei a fazer o podcast, né? E aí, desde 2021... o podcast se tornou o meu trabalho. E aí hoje é isso que eu faço. Muito legal. Então, o episódio de hoje vai ser temático, especial. A gente está aqui para falar um pouco, porque recentemente deu 60 anos do golpe militar, né, de 64. Então a gente decidiu fazer esse episódio especial com essa temática em mente. E convidamos o professor de História para falar sobre isso. Então, professor, por favor, para começar assim, eu queria que você desse um pouquinho do contexto histórico, qual era a situação econômica e social e política do Brasil pouco antes do golpe. O Brasil já estava meio estranho antes do golpe, porque a forma que o João Goulart, que vai ser o presidente que vai tomar o golpe, né, o Jango, a forma que ele chegou à presidência foi uma forma um pouco diferente. A gente está falando de um cara que entrou no lugar de um outro presidente. O Jânio Quadros, ele vai renunciar. As causas da renúncia dele são causas meio complexas, assim. É difícil bater o martelo do porquê que o Jânio renunciou. Mas, definitivamente, né, o que importa pra gente hoje aqui na nossa conversa é o que gerou, né, o que essa renúncia vai fazer. O João Goulart, ele definitivamente não era comunista, marxista, revolucionário. Definitivamente, assim, não há discussões sérias sobre ele possivelmente fazer o Brasil virar comunista. Ninguém cogitou isso em momento algum. Não que não existissem comunistas no Brasil, existiam de fato, mas eles não tinham força e tampouco representatividade. Eles não tinham uma representatividade grande dentro da política, né, da política tradicional, e o Jango não era essa figura, ele era um trabalhista. O Jango, ele é o herdeiro, podemos assim dizer, do Getúlio Vargas, que inclusive perseguiu comunistas então, durante o Estado Novo. Então, tudo mostra pra gente que, no máximo, o Jango, ele era um centro-esquerda, esquerda talvez, assim, até dá pra chamar ele desse jeito, né? Trabalhista, socialista, né? Mas bem relacionado com a causa do trabalhador, assim como o Getúlio Vargas. Mas em momento algum ele flertou com revolução. E isso é uma distinção que é importante bater o martelo, porque as pessoas usam isso como um espantalho para justificar o que aconteceu em 64 com o golpe, né? Então o Brasil, né, caiu na cadeira da presidência o Jango, que inclusive quando ele descobriu que ele era o próximo presidente, também foi uma surpresa para ele, assim como para todo mundo, ele estava na China, fazendo uma viagem com fins políticos mesmo, né? Assim, uma coisa normal, né? Vários presidentes de várias ideologias diferentes também já foram para a China, né? Então, e possivelmente, né, tudo indica que foi proposital que o Jânio Quadros tenha renunciado quando o Jango estava na China, sabe? Pra justamente falar, pô, vocês, olha aí. Porque ele queria plenos poderes, né? Uma coisa que frustrou muito o Jânio Quadros é que ele não tinha muitos poderes políticos. E ele queria cada vez mais sufocar o Congresso pra ele ter mais poder. E aí ele, provavelmente, tudo indica que ele mandou o Jango pra China pra quando ele renunciar, ter esse embate. Pô, vocês querem esse cara então que vai ser o presidente, esse comunista aí. E aí aconteceu que, de fato, foi um problema político sério para o Brasil, que ok, a gente tem um presidente lá na China, de esquerda, vindo para cá, e ele vai ser o próximo presidente.
Óbvio que os setores mais à esquerda, Leonel Brizola e todo mundo um pouco mais à esquerda, não necessariamente comunista, não acharam um problema, acharam melhor, assim. O Brizola era até amigo íntimo, assim, era familiar do João Goulart. E quando isso aconteceu, os militares não gostaram, né? Então a gente tem como é que eu posso dizer? Um momento de muito conflito desde a renúncia do Jânio. E isso sem falar, né, cara, que a gente acabou de sair de uma ditadura também, né? Em 45, Vargas saiu da ditadura, a gente teve um outro presidente, e depois já veio o Jânio, então assim, as coisas aconteceram muito rápido. Então a gente não teve muito tempo ainda pra... A gente ainda tá vivendo os reflexos de uma ditadura no Brasil por anos. Então assim, a situação, respondendo de forma um pouco mais objetiva, era muito caótica, politicamente falando. E economicamente também não estava muito bem. O Brasil estava tendo problemas com inflação, principalmente, um problema que a gente vai perdurar aí até a década de 80, né, até o final da década de 80. E tudo isso, né, para explicar que tava um caldeirão pronto para pegar fogo. Perfeito. E agora é uma pergunta para seguir essa, assim, também voltada um pouco mais pro meu pessoal aqui como estudante de Relações Internacionais. Você consegue falar um pouco do contexto histórico mundial, né? O que levou, se teve algo mais, assim, que realmente trouxe esse golpe pro Brasil, assim, no mundo? Com certeza. O mundo vivia a Guerra Fria, né, cara? Que é o momento mais maniqueísta da história recente, né? A gente viveu um período onde pouquíssimos países do mundo, para não falar nenhum, conseguiam fugir dessa lógica de um lado, você é capitalista, é liberal, defende as democracias, e do outro lado você é socialista, é soviético. A maioria dos países acabavam entrando nesse maniqueísmo, né? Ou é uma coisa ou é outra. Porque assim funciona, né, a complexidade das relações internacionais, né? A gente está falando de blocos econômicos, blocos políticos, que vão cooptando e tirando pessoas, né, países, da maneira que eles conseguem, né? E quanto mais um lado tinha apoio, tinha representantes, mais forte esse lado era. Então os países, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, né, o grande tabuleiro que existia nessa época era esse, era a União Soviética representando o socialismo de um lado e Estados Unidos o capitalismo do outro. Quanto mais apoiadores eles tinham, mais fortes eles eram, né? E o Brasil, durante um bom tempo, ele fugiu dessa lógica. Ele, inclusive, né, o Vargas cai justamente por essa, como é que eu posso dizer, essa contradição mesmo dele lutar pela democracia, lá na Itália, né, lutando contra nazista e tudo mais, mas dentro do próprio país vivia um regime fascista quase, né? É discutível, mas era um regime ditatorial com certeza. Então, assim, o Brasil estava dentro desse tabuleiro. E o João Goulart, por mais que ele não fosse um presidente comunista, ele não era um presidente entreguista, no sentido de se submeter às vontades dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que a gente veja, a gente vai descobrir mais tarde, né, muitos anos depois, que teve participação dos Estados Unidos direta para que o golpe de 64 acontecesse. A gente vai descobrir mais tarde sobre a Operação Brother Sam, uma operação militar, com uma operação pesada mesmo, assim, que queria garantir que o Brasil passasse, né, tivesse o golpe e que o Brasil, o Jango fosse derrubado e um governo militar tomasse a frente. Então, o Brasil, ele, antes do Jango, estava naquele limbo de um pouco para lá, um pouco para cá, né? Quando o JK estava aqui, a gente, era um pouco mais, a gente tinha uma relação melhor, assim, de abertura de capital. Mas aí, quando ele sai, aí vem o Jânio é confuso, depois vem o Jango, aí é mais confuso ainda, pelo menos para os Estados Unidos. A gente acaba fechando, a gente acaba pendendo pro lado menos capitalista do tabuleiro. E isso é o suficiente para que, inclusive com o apoio do presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, né, que pouco depois vai tomar um tiro e vai morrer, a gente percebe que o Brasil ele vai se tornar um pequeno problema. Tanto porque o Brasil dizia-se na época que para onde o Brasil fosse, a América do Sul iria. De tão importante que era o nosso país. Então, ter um governo aliado
dentro do nosso país era muito importante para os Estados Unidos. E os Estados Unidos acabaram de vir de uma derrota que até hoje eles não engoliram, né? Que é Cuba, desde 1959. Cuba, a Revolução Cubana, a forma que aconteceu, a derrota depois na Baía dos Porcos, né, que os Estados Unidos vão ter, foi uma coisa que traumatizou mesmo o governo dos Estados Unidos. E, bem, fora a crise dos mísseis também que aconteceu lá, né, que traumatizou ainda mais na possibilidade real de tomar um tiro, tomar um míssil na cara, fez com que eles, ficassem desesperados e só pensassem, cara, a gente faz o que tem que fazer para colocar um governo colaboracionista, ou entreguista, ou submisso, né, tem várias formas de se referir, colocar esse governo no Brasil. Agora, professor, eu queria saber um pouquinho mais sobre a reação inicial da população, se teve algum tipo de motim, algum tipo de protesto logo quando houve o golpe, ou se foi uma coisa mais tranquila, assim, em relação a socialmente, como foi a reação do povo. Cara, a memória da população civil em relação a intervenções dos militares, né, em geral, é uma memória, na época, né, era uma memória positiva. A última intervenção que os militares fizeram foi justamente a que eu já citei algumas vezes aqui, foi para tirar o Getúlio Vargas do poder, na ditadura de 45. De fato, o que foi feito ali foi um golpe cirúrgico que tirou o Getúlio Vargas do poder e, meses depois, novas eleições. Sabe? Essa era a memória. Isso às vezes é pouco falado. Essa era a memória que existia sobre intervenções militares. Isso, obviamente, né, não tira a realidade da época, que a população que se manifestava politicamente, que era minimamente letrada politicamente, era principalmente a classe média. E a classe média, ela estava se manifestando contra o Jango, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foram movimentos que aconteceram um pouco antes do golpe acontecer, falavam que o Brasil não ia virar Cuba, a mesma coisa que a gente ouve hoje em dia. Então, a gente está falando de fato, uma população conservadora. Então, assim, a população, boa parte da população civil, uma parte considerável, foi a favor do golpe. Tem um historiador, o Marcos Napolitano, ele fala no livro dele, o nome do livro é 1964, a história do regime militar brasileiro. Tenho quase certeza que é esse. Mas o livro basicamente fala que o golpe é civil-militar, a ditadura é militar. Mas o golpe é civil-militar. Então teve participação das pessoas e a população civil no começo, é bem importante, no começo apoiou em parte o golpe. A Igreja Católica, na época, que inclusive organizou essas manifestações da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela também apoiou. Mas assim como a população civil, rapidamente a Igreja Católica vai recuar. Assim que as liberdades individuais, que os direitos humanos começarem a ser desrespeitados, principalmente depois de 68, quando um aluno seminarista, o Edson Luiz, ele foi morto, porque ele não era um comunista, não era um subversivo, ele não tinha arma na mão. Ele era um jovem estudante que estava lutando pelos seus direitos, porque ele não queria que fechassem se eu não me engano, a lanchonete perto da faculdade, algo meio simples assim. E ele foi morto pelo coronel, pelo general, não sei, no general não, desculpa, por um oficial que estava liderando. Esqueci o nome dele agora. O que aconteceu é que a população civil, a Igreja Católica e outros setores da sociedade foram perdendo a credibilidade na ditadura. Cadê o golpe cirúrgico que foi prometido? Não ia ser ficar só um pouquinho, só tirar o Jango e ia ter novas eleições? Não era só isso? Porque foi isso que foi prometido. O discurso do Castelo Branco, primeiro presidente, o discurso dele, assim que o golpe foi aplicado, era justamente de um golpe cirúrgico. A gente vai ficar um tempo aqui, botar ordem na casa, né, entre mil aspas, e vamos devolver o poder aos civis. Não foi isso que aconteceu. Na prática foram 21 anos de ditadura, um período tenebroso, especificamente, a pior parte, o período do AI-5, que quando as liberdades individuais foram completamente ignoradas.
E então, né, respondendo de forma objetiva, a gente teve um apoio de parte da sociedade civil, principalmente os mais conservadores, classe média, classe alta, e da Igreja Católica também. Mas os dois não demorou muito tempo, foram poucos anos depois, eles já recuaram e se arrependeram. E políticos também, né? O exemplo clássico é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que era o grande inimigo do Getúlio Vargas, e não só do Getúlio Vargas, né? Ele era de direita e tudo mais. Ele vai se posicionar muito a favor do golpe e logo depois ele vai se arrepender. E ele vai até fazer parte da Frente Ampla, né? Ele vai se juntar com outros políticos, com o JK, para tentar, né, de alguma forma, criticar e atacar a ditadura, né? Então, teve apoio, mas ele não durou muito tempo, não durou os 21, nem metade dos 21 anos de ditadura. Bom, já que você tocou no tópico também, eu ia pedir para você falar um pouco mais sobre o AI-5, como que ele mudou o que era a vivência do cotidiano das pessoas dentro da ditadura e também qual a importância política dele para esse momento da história. Cara, o AI-5 ele é o período onde até os próprios militares admitem que foi uma ditadura, né? A gente ouve hoje muita gente tentando tentando diminuir o que aconteceu, principalmente militares, né? Eles têm uma frase clássica do Hamilton Mourão, né, que chegou a ser candidato, né? Candidato não, ele foi vice-presidente do Brasil, que ele fala que, tipo assim, não, houve ditadura só naquele períodozinho do AI-5. Então, tipo assim, até ele que nega a ditadura, ele fala, não, aqui realmente houve. Porque o AI-5, ele é um escárnio, né? Ele é um ataque direto às liberdades individuais, é um ataque direto aos direitos humanos, as pessoas eram presas, elas não tinham direito a habeas corpus, todo o trâmite legal, ele foi completamente ignorado, ele foi completamente sobreposto pelo poder da ditadura militar, e por isso os militares ficaram mais fortes do que nunca. Tudo para lutar contra a suposta ameaça comunista, né? Que na prática nunca existiu de fato. Assim. A gente teve realmente grupos comunistas, guerrilheiros, mas nenhum deles chegou perto de dar um golpe, chegou perto de chegar ao poder. Nenhum deles. Na verdade, os comunistas, os guerrilheiros, eles aumentaram em número quando a ditadura ela foi implantada, o que é natural, né? Ficaram revoltados, muitas pessoas se revoltaram com o que estava acontecendo e pegou em armas. E aí o AI-5, ele vem pra literalmente caçar essa galera. Pra ter todos os meios legais, entre aspas, né? Os atos institucionais eram meio que uma manobra legislativa, mas dentro da lei, da questionável lei da época, o AI-5 permitia que os militares, que os policiais, que o governo em si, ele tivesse muito mais poder do que um governo deveria ter. Ele não distribuísse, né, aquela divisão clássica dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário, não existiu durante esse período. Uma pessoa era capturada, uma pessoa era julgada, uma pessoa tinha sua pena executada, e às vezes era a própria execução, do mesmo grupo. Porque o que são os três poderes, né, que o Montesquieu fala no Leviatã? Você tem que separar a tarefa, o papel de cada um, para justamente ninguém acabar abusando do poder e aí um conseguir equilibrar o outro. O AI-5 ele ignorou tudo isso. Ele colocou tudo nas mãos de uma pessoa só, de um poder só, na verdade, o poder executivo, e fez com que o Brasil vivesse o período mais tenebroso de toda a história. A ditadura como um todo é um período onde muita coisa, muita liberdade individual, muita a liberdade não só individual, a liberdade em si ela foi atacada definitivamente, mas o período do AI-5 é necessário ser estudado diferente. Porque esse período é o período onde, não só em números, mas também a vilania que as práticas ocorreram, e aí as torturas durante a ditadura militar, que aconteceram realmente aconteceram com guerrilheiros, mas aconteceram com mulheres, crianças. Tem muitos casos de crianças que foram torturadas. É uma coisa absurda. E com próprios militares que se posicionaram contra o golpe, né? O Rui Moreira Lima, um clássico exemplo, ele era um herói da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial em 1945, de 43 ele no caso. Que ele lutou lá na Itália na Batalha do Monte Castelo e outras batalhas. Era um herói, mas ele
não concordou com a ditadura e acabou sendo preso. Então, esses exageros, esses atos um pouco mais agressivos da ditadura foram endossados a partir do AI-5. Antes do AI-5 era ilegal até durante a ditadura. Mas depois do AI-5 deixou de ser ilegal, você tá entendendo? E isso, essa legalidade, ela é muito importante para você entender o que foi a ditadura militar e o ato institucional número 5. Perfeito. Como você também tocou no tópico, eu queria que você falasse um pouco sobre esses movimentos contra ditaduras, né? Que você disse que não tinha muitas organizações, a organização comunista não era exatamente muito grande, muito ampla, mas se puder falar um pouco mais sobre elas e alguns casos específicos que houve que tiveram mais destaque, assim. A gente teve grupo guerrilheiro comunista, tá? A gente teve. Isso é inegável, né? Os grupos estavam lá, muitos armados. Mas você tinha, né, uma divisão até muito tradicional dentro do ambiente revolucionário, que era um movimento urbano e muito movimento de campo. O movimento urbano, ele trabalhava tentando, de uma forma até um pouco mais... com mais subterfúgios, um pouco mais no nariz dos caras, mais, né, escondido, tentava da forma que conseguia levantar fundos, juntar dinheiro, aí os assaltos a bancos e a outras instituições com muito dinheiro, para juntar uma grana e conseguir financiar a revolução que, teoricamente, viria do campo. O Carlos Marighella tem uma entrevista dele numa rádio cubana, onde ele fala justamente isso, assim, através da parte urbana das cidades, a gente vai levantar fundos e também cooptar pessoas para irmos do campo e do campo fazermos a revolução. Um caráter até meio maoísta, né? Uma influência da Revolução Chinesa que também não tinha tanto tempo atrás. Né? A Revolução Chinesa é na metade do século. Então, esses movimentos, o MR8 também, né? O MR8 é o famoso, que vai ter o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Né? Esse embaixador é muito importante porque... o sequestro dele acontece num momento muito crucial, que é a década de 70, o início da década de 70, é a década final das guerrilhas comunistas. Óbvio que não justifica, né? Se a gente justificasse a ditadura militar enquanto um movimento para acabar com a ameaça comunista, com as guerrilhas comunistas, o que não é justificável, mas se fizéssemos esse exercício intelectual, a gente poderia dizer tranquilamente que no Araguaia, se eu não me engano em 72 ou algo do tipo, no começo dos anos 70, o Araguaia foi o último reduto de guerrilheiro. Do Araguaia pra frente não tinha mais guerrilha no Brasil. Os comunistas foram derrotados. E isso mostra que de 72 ali até 85, 13 anos, mais da metade da ditadura, não houve motivo nem dentro da própria lógica não tinha motivo para ter ditadura mais. Então, movimentos comunistas existiram, lutaram contra a ditadura, foram importantes para escancarar problemas da ditadura, para escancarar as suas contradições, o seu desrespeito aos direitos humanos. Mas o que esses movimentos comunistas tentavam aqui no Brasil não chegou perto de ser implantado, que é uma revolução nos principalmente caráter soviético. Mas também, né, existia o grupo mais maoísta, né, o próprio que do Araguaia, né, tinha uma visão de já chegar a partir do campo, né, estilo China. Mas eles não chegaram perto de conseguir o que eles queriam. Perfeito. Agora, para mudar um pouco do assunto, porque a gente tem muito interesse aqui no Maria Quitéria sobre a parte cultural, né, principalmente. E muito falado sobre a censura que teve durante a ditadura. Um grande exemplo aí que eu acho que muita gente conhece é da música Cálice, né? Uhum. Que todos aqui conhecem. Mas se você puder falar um pouquinho mais sobre como que aconteceu essa censura no geral, na cultura geral, mas talvez focar um pouco mais na música. Também tem uma pergunta um pouco mais pessoal, assim, se tem alguma que você conhece e gosta, assim, que sofreu esse tipo de censura, assim. Cara, a censura durante a ditadura, ela foi, assim, de diversas coisas que minaram o poder da ditadura, a censura é uma das maiores, assim. A censura, ela foi um tiro no pé que a ditadura militar acabou dando,
E o apoio civil e da classe intelectual, da classe artística e de outros setores importantes, né, para formarem a cultura brasileira, pelo menos da época, eles foram cada vez mais sendo censurados mesmo. Programas de TV também, muito programa de TV, muito teatro, muita peça foi censurada. E, obviamente, músicas, né? A gente teve muita música que foi não só censurada, como foi permitida porque não conseguiram, eles não perceberam, né, que era uma música crítica à ditadura militar. Várias músicas elas conseguiram passar durante um tempo e depois elas foram encontradas, né? Descobriu-se que na verdade era uma crítica, né? Próprio Cálice, né? Enfim, Chico Buarque, enfim. E sobre a minha música favorita, eu acho, cara, que a mais bonita e o contexto dela toda, assim, né, é do Geraldo Vandré. Tudo bem que o Geraldo Vandré envelheceu mal pra caramba, mas o Geraldo Vandré, ele quando fez Pra Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, ele tava trazendo, ele criou meio que um hino, assim. E eu acho que é a música mais bonita, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? E, né, enfim, também foi exilado, né? É inacreditável que esse cara hoje ele seja o que ele é, porque ele sofreu legal com a ditadura, assim, não foi torturado, mas foi exilado, teve que sair do Brasil e, enfim, também teve os seus direitos completamente desrespeitados. Bom, eu também queria que você falasse um pouquinho da indústria cinematográfica, porque a gente vê que hoje em dia é uma indústria muito sucateada, talvez, muito criticada no Brasil. Isso tem alguma ligação com a época da ditadura? Teve também muita censura envolvida? Com certeza a censura na ditadura ela vai influenciar toda a história do cinema brasileiro, né? A gente até percebe hoje que grandes diretores de cinema, né? A gente está falando de Glauber Rocha e outros, eles conseguiram, justamente pelo trabalho deles, criticando, né, e atacando a ditadura, eles construíram a carreira deles com base nisso. Agora, definitivamente não é uma carreira que apoteótica, né? Não é uma coisa que dentro dos grupos intelectuais e do tipo, ele é conhecido, a gente sabe quem ele é. Agora, fora desses meios, ele não é conhecido. O cinema, ele teve que se reinventar, o cinema brasileiro, de diversas formas, né? A gente teve que conseguir, de alguma forma, encontrar um espaço, porque não só a censura, vários filmes foram censurados, né? Eu tava pegando aqui uma lista, enquanto eu falava com você, foi o Terra em Transe, Bandido à Luz Vermelha, e é muito louco, né? Porque Macunaíma, né? O clássico, né? O grande filme que foi censurado. É curioso porque as cenas de sexo faziam um filme ser censurado às vezes, sabe? Era uma coisa que, qualquer coisa minimamente que de alguma forma ferisse o senso de certo que os militares tinham, seja esse senso bizarro, né? Porque era a favor, era contra uma cena de sexo e era a favor de pessoas que torturavam crianças, sabe? Era uma coisa bem confusa, né? E o cinema brasileiro ele teve que, de alguma forma, assim como na música, passar por esse caminho, passar por esse lugar que consiga passar pelos censores, né? O censor é a pessoa encarregada de censurar ou não um filme, e às vezes algumas cenas eram censuradas, né? Não necessariamente o filme todo. Então, assim, foi uma picotada no desenvolvimento cultural brasileiro tão grande que a gente definitivamente ainda acolhe isso, né? Não sei como que seria o Brasil sem a ditadura, mas definitivamente a gente teria muito mais não só diretores, mas toda a produção, né? Muito mais pessoas que poderiam trabalhar melhor, poderiam trabalhar mais livremente com o cinema se não tivesse acontecido a ditadura. Certo. Bom, e pegando um gancho nisso, a gente recentemente teve a estreia do Ainda Estou Aqui, né, no Brasil. Aqui em Portugal, infelizmente, ainda não chegou, mas vai chegar mês que vem já. Mas é um filme que tá dando muito o que falar, né? Tá muito grande, tá em várias premiações, e tem a ver com a época da ditadura. Se você puder falar um pouco sobre o filme, tipo, no sentido, no contexto que ele se encontra e um pouco da história dele também. Sim. Eu não assisti o filme ainda, tá? Não assisti, tem que ver porque, né, tá todo mundo falando, é importante pra caramba. Sim. Mas o mais importante é a mensagem que o filme deixa muito claro, né? Que é a mensagem
para mostrar um lado da ditadura que é o lado que é o mais importante, né? O lado humano da ditadura. A ditadura, ela torturou pessoas, fez pessoas desaparecerem. Até hoje, a gente tem pessoas que a gente não sabe onde está a ossada. Famílias que ainda têm a esperança lá no fundo, sabe? Uma coisa que né? A gente viu recentemente o ex-presidente, recentemente não, já tem alguns anos, mas ele participou da campanha Quem Procura Osso é Cachorro. É o nome da campanha dele, e era um cachorro desenhado, uma coisa meio debochada, né? Onde ele era contra justamente que as pessoas procurassem cavando ossos para encontrar os ossos, os restos das pessoas que foram perseguidas, que foram capturadas e foram mortas pela ditadura, né? E aí foram enterradas como indigentes em valas. Então, eu não assisti o filme, mas eu sei que a mensagem dele principalmente sobre o desaparecimento de pessoas e a tortura na ditadura militar, que é o grande diferencial, na minha opinião, é algo que é muito importante, né? O poder do cinema é uma coisa que... a pedagogia, ela trabalha muito com isso, né? Você falar, né, o conteúdo, ter o conteúdo escrito é muito fácil. A gente consegue isso em qualquer livro, sabe? Quer saber como é que foi a Revolução Francesa? Putz, não falta livro de Revolução Francesa. Agora, fazer uma linha do tempo, explicar, fazer a pessoa que tá estudando, que está aprendendo, se sentir durante aquele momento e ter compaixão pelas pessoas e ver humanidade naquelas pessoas, é o grande desafio. E o cinema faz isso. Recentemente, eu até compartilhei, teve um vídeo dos alemães assistindo pela primeira vez A Lista de Schindler, em 94, quando foi lançado. E assim, um chororô, porque é muito emocionante, né? Ainda mais os alemães, né? Que foram justamente a nação que fez tudo isso. Então, é importante pra caramba esse tipo de filme, tem que ter mais, ainda mais sobre a ditadura militar. Infelizmente, tem muito mais história de pessoas desaparecidas, de pessoas que foram torturadas, de crianças. Né? O Carlos Alexandre de Azevedo é um exemplo clássico, uma criança que foi torturada. E a criança foi torturada para que os pais entregassem, se não me engano, o aparelho, o lugar que os comunistas se encontravam. E ele cresceu com sequelas dessa tortura, principalmente choques elétricos. E ele, aos 40 anos, se suicidou. Se não me engano, 2010, 2011. E aí uma ONG de direitos humanos, eu esqueci o nome da ONG, até comentou que, tipo assim, hoje morreu a última vítima da ditadura militar, em 2010. Então enfim, o cinema ele tem que falar dessas coisas. Pra gente que é professor de história é importante. E com certeza o que tá tendo agora de sala de aula, passando Ainda Estou Aqui, putz, tá ajudando muito o professor a dar a sua aula. Bom, já que você falou um pouco disso, dessa sensação atual do que as pessoas, enfim, sentem e pensam, né, sobre a ditadura, eu ia fazer uma pergunta mais no sentido, as pessoas, não com o público geral, óbvio, mas tem muita gente que minimiza a situação do que foi a ditadura e ameniza assim como se não fosse tão problemático, como você disse do próprio Mourão. Como você interpreta essa nostalgia autoritária? E seria essa uma resposta à frustração com os governos de esquerda recentes ou com a má gestão do país, assim, nesse sentido? Enfim, essa parte não é tanto história, né? É um pouco mais do que eu acho, né, das coisas. E eu acho que, assim, definitivamente tem muito de uma falta de manejo dos últimos governos, principalmente em relação à memória, porque história é uma coisa e memória é outra, né? Uma coisa que as pessoas confundem, né? A gente, enquanto professor de história em geral, a gente dá aula de história, não dá aula de memória. A memória é papel cívico. A memória é algo que o governo tem que correr atrás, é a família que tem que correr atrás. Porque não importa a memória para o historiador. O fato histórico é isso que importa. É o que você faz com a história que importa. E não a coisa em si, a coisa pronta que é a memória. Então, eu acho que tem essa responsabilidade dos governos. E aí você vê que, como você comentou no começo, né, a gente está fazendo 60 anos do golpe. E o governo federal atual
que é um governo que foi contrário, um partido que foi contrário à ditadura, ele não quis fazer uma manifestação pública, não quis fazer um evento que criticasse a ditadura militar. Então, assim, tem definitivamente essa responsabilidade. Mas eu também acho que essa responsabilidade, essa culpa, podemos assim dizer, ela é pífia comparado a um movimento orquestrado que está acontecendo mundialmente. O mundo está passando por isso, sabe? O mundo hoje caminha para um lado onde as redes sociais, a chegada das redes sociais, é uma chegada abrupta e a sociedade ela ainda está se adaptando e entendendo as novas relações midiáticas, relações de público, de audiência, de consumo de conteúdo, né? Tudo isso a gente ainda está entendendo. E quem chegou antes, né, o grupo político que chegou antes desse lugar, está colhendo frutos. E chegou com muito dinheiro. Então a gente tem hoje, através das redes sociais, grupos sendo financiados e financiando a mídia, financiando a internet, né, as redes sociais em geral, para aparecer literalmente na tela das pessoas, muito mais do que outros grupos, né? Então, hoje é muito mais difícil falar, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, sem que eu tenha que gastar boa parte da minha aula falando sobre que ele não tinha escravos. Porque o que é bombardeado nas redes, nessa lógica algorítmica mesmo, assim, essa lógica de impulsionar anúncio, e não só impulsionar, porque às vezes as pessoas são financiadas não através de você, impulsiona botando R$ 1.000 ali para aparecer mais pessoas. Às vezes não. Às vezes é uma pessoa que ganha dinheiro para comprar uma câmera e olhar para a câmera e falar. E é justamente esse tipo de financiamento, esse que inclusive a gente não consegue muitas vezes rastrear, que faz com que discursos... Porque o mesmo discurso que fala, o mesmo grupo que cria o discurso de que Zumbi ele tinha escravos, é o que fala que a ditadura só perseguiu bandido, só perseguiu criminoso. É a mesma coisa. E isso, novamente, não é exclusividade brasileira. Então, assim, por mais que, tentando responder objetivamente, por mais que sim, o governo federal especificamente, ele poderia trabalhar melhor a memória da ditadura militar, e aí esse ano, a gente teve, em 2024, a gente teve um exemplo disso, de um momento que ele tratou mal, que ele não aproveitou a data, né, o efeméride para criticar a ditadura. Isso realmente acontece, mas o grande causador de tudo isso que está acontecendo é um movimento internacional. É um movimento internacional. O Brasil não é o único país que está passando por essa onda autoritária, de extrema-direita. E o Brasil é mais um, mas alguns países estão lidando melhor e outros pior com essa onda. E o Brasil não é um dos melhores definitivamente. A gente teve, até no governo federal, o último presidente que defendeu abertamente a tortura, que defendeu abertamente o torturador, e é isso, virou presidente logo depois. E não só ele conseguiu virar presidente por isso, ele virou presidente por isso. Não é apesar. Então, assim, hoje a gente está num momento bem ruim, de forma bem pessimista e honesta para falar. As coisas vão piorar bastante ainda até começar a melhorar. Perfeito. Olhando assim, numa visão um pouco mais historiadora dessa situação, você acha que isso tem um pouco de repetição do que acontece no passado e isso tende a, como eu posso dizer, governos autoritários já acontecem, mas você tem um movimento, né, em, sei lá, um século atrás, um pouquinho menos, disso de governos que vão virando autoritários, isso passa uma onda no mundo inteiro de governos autoritários. Você acha que o mundo, no geral, está passando por isso novamente? Eu não acho que o papel do historiador é falar do hoje, né? Eu acho que o historiador ele precisa de insumo para, enfim, historicizar as coisas, para analisar cientificamente as coisas.
Tudo que eu tô falando, né, essa última pergunta sua, é puramente a minha opinião, o que eu acredito, né? Agora, o que eu falei antes, não. O que eu falei antes é baseado na ciência da sua forma mais tradicional. Então, voltando a falar de forma opinativa, tá? Que óbvio, né, que acaba misturando, porque eu sou a mesma pessoa. A gente passou por uma crise em 29 que vai culminar em governos autoritários. E a gente passou por uma crise em 2008 que ainda estamos colhendo frutos. Então, assim, crises econômicas resultarem em apoio a radicalismos, isso aconteceu algumas vezes na história. Não estou falando que está se repetindo. Como eu falei, as coisas estão acontecendo ainda. Mas, com certeza, a crise de 2008 ela ainda não foi resolvida. Tanto porque a gente não tem nenhuma... A gente não tem mais o sentimento de otimismo em relação à economia. Pelo contrário, a economia ela está cada vez mais difícil de ser entendida. E antes da crise de 2008, principalmente na década de 80, principalmente 90 anos 2000, havia um otimismo em relação à economia. Inclusive no Brasil. O Brasil, inclusive, era um dos grandes exemplos mundiais de otimismo econômico. Então, rodei tudo isso para falar que eu não sei. Basicamente. Ok. Bom, já que você tocou um pouco no assunto economia e para voltar um pouco mais para a situação histórica mesmo, se você puder falar um pouco como foi a economia durante a ditadura, muito se fala do milagre econômico que aconteceu, se você puder explicar um pouquinho melhor o que foi isso e, enfim. Cara, o milagre econômico de fato aconteceu, né? O nome, ele acaba fazendo as pessoas entenderem mal, né? Porque foi um nome minuciosamente escolhido. Né, a ideia de chamar de milagre é, obviamente, exaltar os feitos do governo. Né? Ninguém chama algo ruim de milagre ou algo neutro de milagre. Pelo contrário, atribui a algo realmente incrível, algo realmente uma grande façanha. Né? E o governo militar, no começo, ele se sentia com, como é que eu posso dizer, o aval para ter problemas econômicos durante a década de 60, porque, segundo ele ainda estava colhendo o que o governo anterior estava fazendo. Mas a partir da década de 70, 70 e pouco, 75, já não tinha muito como justificar os problemas econômicos do Brasil. Então, né, o governo federal, da ditadura, precisava fazer alguma coisa. Vai ser nesse contexto que a gente vê o tal do milagre econômico começar a acontecer. O milagre econômico ele vem numa época que de fato os índices vão aumentar, sabe, os números aumentam, mas você tem uma contrapartida, e aí o problema do termo milagre, né, que não está dentro, não está não foi estampado no jornal, literalmente, que é a desigualdade aumentando drasticamente. O tal bolo que dizia-se, né, o Delfim Neto dizia que o bolo ia crescer para depois dividir, né, uma forma de justificar a desigualdade social que estava aumentando muito durante a ditadura militar, o bolo nunca foi dividido e cresceu. O salário mínimo, na verdade, a população mais pobre estava perdendo o valor do salário, o valor real do salário mínimo só diminuiu. Diminuiu em metade. Sabe, se a pessoa ganhava R$1.000, na época não era real, né? Mas ganhasse R$1.000, ela terminou a ditadura com R$1.000, mas valia 500. Então, assim, era um valor muito abaixo. Isso fez com que as desigualdades sociais ficassem ainda mais escancaradas. De fato, pessoas ricas, elas conseguiram ganhar mais dinheiro. Pessoas classe média alta conseguiram ganhar mais dinheiro. Serviços públicos eram ignorados para muitas das pessoas mais pobres. Ficou muito mais burocrático para colocar um aluno, o seu filho na escola, por exemplo. E tudo isso fez com que o pobre ele fosse cada vez mais afastado do governo brasileiro, do Estado brasileiro. E para piorar a situação, que já não estava boa, a gente, a partir da década de 70, 73, 74, a gente teve uma crise do petróleo, uma crise internacional. Os países da OPEP, eles decidiram da noite para o dia quadriplicar o preço do barril do petróleo. E países importadores como o Brasil acabaram se ferrando. Né?
E isso tudo resultou no quê? Na década de 80. Né? A economia militar. O que a economia dos militares durante a ditadura gerou? A década de 80, que é conhecida como a década perdida. Todo mundo, né, já ouviu seu pai, seu avô falando da época que ia no mercado, chegava lá no mercado, tinha o preço do leite era tanto. Ia lá de tarde para comprar, que falou, pô, o preço tá bom, tinha aumentado. E isso era comum. Inclusive, a gente ganhou esse costume, o brasileiro, de fazer compras do mês, né, justamente nesse período, porque quanto mais tempo você demorasse se você ficasse comprando picotado, você ia perder muito dinheiro. Então, o que o tal do milagre econômico e a economia em geral da ditadura trouxe pra gente? Trouxe a década perdida. Então, assim, foi um período ruim economicamente pro Brasil, assim, foi um período que durante até dava pra maquiar, porque tinha muito capital estrangeiro chegando, mas depois já não dava mais. A década de 80 veio e a gente até hoje paga o preço pelo que aconteceu. Bom, você tocou nesse assunto do capital estrangeiro entrando, né? Eu queria te perguntar se, por conta da ditadura, né, da situação política que a gente vivia, isso de alguma forma acelerou a quantidade de capital estrangeiro e, de certa forma, atrapalhou o que era e é até hoje a indústria brasileira, né? Que a gente vê que, por exemplo, a nossa indústria não é muito desenvolvida até hoje. Se teve algum início durante essa época. A indústria brasileira é negligenciada pelos governos brasileiros há muitos anos. Né? Não é uma pauta... É uma pauta nacionalista, definitivamente, mas é uma pauta que você implica em um longo período de desenvolvimento dessa indústria. E muito gasto. Né? Para o Brasil poder investir na indústria nacional, ele vai ter que perder um bom tempo até começar a colher esses frutos. Né? E todos os governos que tentaram de alguma forma fazer isso acabavam prejudicando momentaneamente a economia e muitos não se reelegiam. A ditadura militar ela é um exemplo de uma estratégia que existia na época de, com certeza, abertura de capital. Muita empresa estrangeira veio para cá, muito acionista gringo ganhou dinheiro com todo o dinheiro estrangeiro que estava entrando no Brasil. E dizia-se que era para financiar depois o desenvolvimento da indústria nacional. A gente não viu, né, o desenvolvimento da indústria. A gente, pelo contrário, né, até hoje, a gente vê problemas porra, a Transamazônica, né, a famosa, ela até hoje não foi completada. A gente está em 2024, é meio patético já. Então, assim, houve... E a gente teve inúmeros casos de corrupção durante a ditadura militar. Né, eu não posso citar nomes aqui, porque eu já tive problemas sérios, legais, com o episódio, mas o episódio está lá no ar ainda, do História Meia Hora, chamado Corrupção na Ditadura Militar, o nome do episódio. E, bem, vale a pena pesquisar e ver eu estou escolhendo palavras aqui muito cuidadosamente. Todas as possibilidades de caminhos que esse dinheiro pode ter ido, né? Então, não, a indústria não foi desenvolvida durante a ditadura, foi desenvolvida de uma maneira bem modesta, podemos assim dizer, mas nada muito eficaz. A gente até hoje é um país que importa produto industrializado e exporta matéria-prima. Perfeito. Bom, para finalizar, eu só queria fazer uma pergunta aqui um pouco de cunho mais pessoal, assim. Falando, eu não sei se tem ligação muito com o milagre econômico, talvez tenha, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas quão importante foi o futebol durante a década de 70. A gente ganhou uma Copa do Mundo em 1970, né? Eu queria entender se tem alguma ligação política, porque normalmente o futebol tem muita ligação política, se isso tem alguma ligação com a ditadura. Tem, com certeza. A década de 70, os anos 70 especificamente, foi um período que o Brasil estava um tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, tempinho, né? Hoje em dia é meio patético o tempo, né? A gente 8 anos. E já era incrível, assim, já tipo, tão preocupado. Pô, 8 anos. E, enfim, o Brasil estava com uma seleção incrível e essa seleção incrível estava começando a ganhar e tudo indicava que o Brasil ia ganhar aquela Copa, assim, parece que era favorito e tal. E o que aconteceu, né, cara? A gente vê até hoje um fenômeno muito curioso que é
o quanto o nacionalismo cresce durante uma Copa do Mundo, até hoje. A gente tem, Sim. sabe, as pessoas voltaram a usar a camisa da CBF, sem intenções e motivações políticas, sabe? Porque de alguma forma manifestavam aquele sentimento de exaltar o próprio país, né? É claro que o Brasil não é só o governo, né? É óbvio que isso não é. Mas às vezes o governo, e sobretudo na ditadura, é tão grande, é tão presente, que às vezes parece que é só, né? Então, falar de Brasil, exaltar o próprio país, em alguns momentos é muito mais difícil do que em outros. E a Copa do Mundo é o momento em que o Brasil, ele se destaca, ou pelo menos antigamente se destacava, que fez com que o Pra Frente Brasil, né, o lema, a música que tocava na época, né, Pra Frente Brasil se tornasse um lema de qualquer rua. E o Pra Frente Brasil significava para a seleção, obviamente, era de fato o alvo a seleção, mas não chamava de seleção brasileira, chamava de Brasil. Então isso refletia na cultura de uma maneira de um otimismo nacionalista, que era um otimismo muito útil para o governo que estava no poder. Então a gente vê durante toda a ditadura militar uma preocupação com o futebol, mas na década de 70 foi o grande lance. Assim. Novamente, não é que hoje os governos atuais também não fossem tirar foto com a seleção brasileira se o Brasil ganhar, né? Se o Brasil ganhar qualquer coisa, faz muito tempo que não ganha nada, se o Brasil ganhar qualquer coisa, é natural que o presidente tire uma foto e tal. Mas não foi apenas uma foto, né? Foi comentários, foram manifestações, foi indo em rádio, indo em televisão, sabe? E jornais dando entrevista, sabe? Falando o quanto ele era fã de futebol, o quanto ele exaltava, sabe? A gente viu o futebol sendo usado e instrumentalizado para, de alguma forma, trazer um otimismo e legitimar, de certa forma, tudo o que a ditadura fazia. Principalmente porque a partir da década de 70, é importante, né? A partir da década de 70 acabou, como eu já citei, acabou o guerrilheiro, o comunista guerrilheiro. Então você não tinha, de fato, ataques terroristas nas ruas, assaltos de banco, não tinha, só no começo da década de 70 que você vai ver o último grande feito da guerrilha, que foi o sequestro do embaixador. Mas você vê que isso acaba com o passar do tempo. Então o futebol ele veio e deu um aval, deu uma carta branca para o governo, para de alguma forma ele, enfim, conseguir fazer o que ele queria, o que ele bem entendia. Legal, muito interessante. Bom, com essa pergunta a gente finaliza nossa conversa aqui. Eu queria abrir esse espaço agora, professor, se você quiser divulgar suas redes sociais, seus projetos que você tem, por favor, fale, que depois a gente vai até colocar aqui na descrição, assim. Pô, agradeço, me acompanhe no História em Meia Hora, podcast que tá aí todo sábado, lançando episódio novo, tem muito episódio sobre ditadura, inclusive, e é isso, me acompanha também no canal História com Prof. Vitor Soares, é que eu acabei o canal é recente, aí eu tô decorando ainda, mas é História com o Prof. Vitor Soares. Disponível aonde? Lá no YouTube, nesse canal no YouTube, e o podcast é em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast e tudo mais. Perfeito. Bom, a gente finaliza mais um QuiteraCast aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você tem mais alguma coisa para falar, professor? Ou é isso? Não, só isso mesmo. Só quero agradecer mesmo o convite e é isso. A gente agradece muito sua participação aqui e obrigado. É isso. Valeu. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do QuiteraCast. Lembrando que se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum episódio e siga o Maria Quitéria nas nossas redes sociais. Temos TikTok, Instagram e YouTube, e por lá você ficará por dentro de todas as nossas novidades e futuros projetos, para além de outros vídeos que iremos postar aqui no canal. Muito obrigado e até mais.